dia, bom dia. E aí, pessoal? Como vocês estão nessa manhã de segunda-feira? Pronto para a semana? Todo mundo descansado? Espero que sim. A gente começar a semana bem, né? Ontem eu dei uma descansada. Ontem eu descansei de tudo, pessoal. Rede social, trabalho. Sentei na frente do Netflix. Na realidade não, Netflix, né? Desses aplicativos de cinema. Aí eu tava meio de bode e eu gosto de assistir filme de romance velho quando eu tô de bode. Drama leve. Aí recomendo a vocês aí um ótimo filme nesse gênero. É um filme antigo, com a Juliette Binoche e com o... Ai, caramba, aquele cara que eu gosto pra caramba. O cara que é o pirata do Piratas do Caribe. Sabe? Esqueci o nome dele. Mas enfim. Chama Chocolate o filme. Aí acordei, assisti Chocolate. Aí depois eu assisti, depois de Chocolate. O que eu assisti? Assisti a trilogia do Kingsman. Não consegui assistir o último, dormi antes de acabar. Mas eu comecei de trás para frente. Eu comecei pelo último, que acabou de ser lançado. Até chegar no primeiro. Aliás, comecei no último, aí assisti o primeiro. Aí quando eu fui assistir o segundo, aí eu dormi no meio. Aí eu fui pra cama. E aí, eu descansei. Espero que vossas excelências tenham descansado também. Porque a semana promete. Amanhã eu vou... Amanhã não. Hoje à noite eu dou uma aula na Link School of Business, aqui em São Paulo. Então a gente se vê lá. A partir das 8, 8h30, não sei, depende do trânsito, né? Eu termino meu consultório às 19h. Marquei às 20h, para dar tempo de chegar. Vamos rezar para o trânsito permitir, né? Agora vamos para perguntas. O que vocês querem saber hoje? Relação da cafeína com ciclo circadiano? Nenhuma. Como melhor aproveitar? Então, a cafeína é um estimulante que você pode usar para melhorar a sua disposição para treinar. Agora, não cometam o erro, Guilherme, de achar que aumentando a dose da cafeína vai te dar mais vontade de treinar. Isso não vai acontecer. Se você aumentar a dose da cafeína, gradativamente, primeiro você vai ver que do ponto de vista crônico, você faz uma resistência a ela, não vai fazer mais o mesmo efeito. Do ponto de vista agudo, você pode ficar mais ansioso, mais agitado, e pessoas que já no basal são mais ansiosas tendem a não gostar dessa sensação. Então fica atento. Muitos pré-treinos importados, o americano ele gosta daquele, a gente chama de caffeine kick, né? Aliás, os americanos chamam de caffeine kick. Os brasileiros não gostam dessa sensação, tá? Então, se você for usar pré-treino importado que tem a cafeína, saiba disso. Tem alguns que tem 500 mg de cafeína, 450. Pode causar uma sensação bem desagradável. E no final, não muda muita coisa não, viu? Super Games. Se eu treinar um grupamento muscular uma vez por semana, mas com um alto número de séries,
Posso sofrer um overtraining? Olha, overtraining é uma condição mais sistêmica. Mas quando você fala do grupamento, você pode ter um overreaching, que é você trabalhar acima do limite, mas aí tem duas coisas. Você tem o overreaching não funcional e o funcional. O overreaching funcional é aquele que você espera que aconteça, aquele treininho um pouquinho mais do que a sua capacidade, que faça você sinalizar uma modificação do seu aparelho locomotor, da sua massa muscular. Agora, o overreaching não funcional é quando você passa do ponto. Se você ficar segurando todos os treinos da semana em overreaching não funcional, a tendência é em semanas a meses, porque o overtraining ele demora um pouquinho mais, você ter um overtraining, e aí você tem todas as consequências de overtraining, né? Que são as alterações simpáticas, parasimpáticas, são as alterações centrais e são as alterações periféricas, na que se incluem as alterações de secreção hormonal. Então, tenta pensar que quando você dá uma ordem para o seu músculo, se você gritar, ele não vai entender, assim como se você estiver falando com uma pessoa e dar um berro para ela, não necessariamente ela vai fazer alguma coisa. E não porque ela vai ficar de malcriação, porque ela não vai entender o que você falou. Sabe, quando você berra, que você não consegue nem entender o que a pessoa fala. Então, é isso que você tem que lembrar. Tem que lembrar que toda informação, ela precisa ser passada de uma forma que ou o volume ou a intensidade dela não comprometa a clareza da informação. Às vezes você está muito ansioso para um determinado segmento do seu corpo. Aí você faz um treino de 2h30 dele. Vale a pena. Vale mais a pena você fazer um treino de 2 horas, só que quebrar no meio. Então você treina aquele segmento 2 vezes por semana, do que você fazer um mega treino daquilo, principalmente se você não é um cara muito treinado, e destruir esse músculo nesse dia. Aí que eu estou falando para você, as bases de quem estuda isso, né? É o Dunkel, Jeremy Lenick, Brad Schoenfeld, Schoenfeld. E aí eu sempre falo para vocês, tem dúvida de treino? Vai lá ver o que o Belmiro de Salles está publicando, tá? Blair 1. Possíveis efeitos colaterais de longo prazo num homem que faz ciclo de GH2I diário em jejum. Blair, tá muito genérico, porque você não falou quem esse homem é. Não. Ele é obeso? Não é obeso. Ele tem síndrome metabólica? Não tem síndrome metabólica. Ele tem alteração suprarrenal? Não tem alteração suprarrenal. Ele tem alteração tiroidiana? Não tem alteração tiroidiana. Vamos separar só essas 4 condições, Blairo. Primeiro, eu te perguntei por que ele é obeso. A pessoa que tem obesidade, ela tem, muito provavelmente, um problema com saciedade. Bom, o GH, ele aumenta o que é a liberação de triacilglicerol do adipócito, via estimular uma enzima que chama lipase hormônio sensível. Só que quando você faz isso, você bloqueia a leptina. Então você pega um cara obeso, já tem problema de saciedade, inibe a produção de leptina nele, ele vai sentir uma fome tremenda. Você acha que ele vai comer mais ou menos? Então, nesse sentido, o GH, ele vai modificar essa pessoa comportamentalmente. Segundo, esse cara tem síndrome metabólica. Por quê? Porque o GH, por conta disso também, né, dessa ação no adipócito, da liberação de triacilglicerol, ele vai aumentar muito o triglicérides desse cara. Vai jogar, sei lá, de 100 para 250, 200. E o que vai acontecer? Ele vai começar a fazer uma resistência à insulina. Isso vai piorar a síndrome metabólica dele. Em vez de ele emagrecer, ele vai engordar. Por quê? Primeiro,
Quando você aumenta a resistência à insulina, você também piora o que é a entrada de glicose no músculo. E segundo, você piora o teu comportamento alimentar em relação à fome e saciedade lá no seu hipotálamo, no seu cérebro. Mais precisamente, núcleo arqueado, núcleo paraventricular, onde você vai bagunçar tudo isso. Perguntei se ele tem problema no suprarrenal. Se esse cara ele tiver um suprarrenal mais fraquinho, ou seja, ele não está produzindo tanto cortisol assim, e se é um cara acima do peso, isso é muito provável acontecer, por quê? Uma das coisas que modula o ACTH é a restrição alimentar. Se você faz uma restrição alimentar muito importante de carboidrato, a tendência é você aumentar os níveis de ACTH e dessa forma liberar mais cortisol. Agora, o inverso também é verdadeiro. Então, se você pega aquele cara que está com excesso de peso e que tem um aumento muito grande do consumo alimentar, ele não vai ter uma resposta tão boa assim no cortisol. Por isso que muitas vezes o pessoal fica sonolento quando tem alterações agudas da quantidade de alimento que consome. E vira crônico quando ela não percebe mais que isso existe. E aí o que vai acontecer? Ela não vai ter o efeito benéfico do cortisol no sistema nervoso central, que é um efeito neurotrófico. Se você der o GH ele inibe uma enzima, que é a 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 2, que transforma a cortisona inativa em cortisol ativo. Você piora essa questão. O sujeito fica mais cansado, mais sonolento, mais indisposto, e ele perde o que é a capacidade dele de responder a estímulo. Ele nunca vai sentar numa bike aqui de manhã e vai fazer, sei lá, que seja 15 minutos de pedal. Se você fala do sujeito que tem alteração tireoide, principalmente aquele que tem uma tendênciazinha a ser mais hipertireoide. E quem tem uma tendênciazinha a ser mais hipertireoide? Pasmem vocês, justamente as pessoas que estão acima do peso. Hã? Mas eu achei que tireoide emagrecia. Não, tireoide é uma glândula que fica no seu pescoço e que controla a velocidade de ação da maioria dos hormônios que você tem no seu corpo. Eu acho ela fundamental importância. E se você é nutricionista, a tua obrigação é sentar com um cara que é nutrólogo, ou endócrino, ou médico do esporte, que são os caras que mais lidam com isso, né? E aprender muito sobre tireoide, porque é a glândula que você muda mais rápido o funcionamento de acordo com a alimentação. Se você é nutrólogo e médico do esporte, você tem obrigação de procurar um endócrino para te ensinar isso. Agora você está perdido, aí eu te falo para fazer uma coisa. Quem me ensinou muito de tireoide foi a doutora Tatiana Abrão, que vocês conhecem, sempre falo dela, grande amiga, médica de Sorocaba. E daí, quem me ensinou um caminho para estudar isso depois foi o Rafael Knack, que é endócrino aqui em São Paulo, que vocês também conhecem, que é amigo meu. E aí ele me apresentou o professor Lúcio Vilar. E o Dr. Lúcio, né, que simplesmente é o editor do melhor livro de endócrino das Américas, e já está chegando na Europa também. Portugal, o pessoal já está usando Lúcio Vilar. Fala nisso, bom dia Portugal. Quer dizer, bom dia nada, né? Aí já são 11h50, quase meio-dia. Então fica essa recomendação de endócrino para vocês. Endocrinologia clínica, professor Dr. Lúcio Vilar. E aí eu fui assistir as aulas, né, num programa que chama Hot Topics, do professor Lúcio Vilar, para aprender endócrino mesmo com um endocrinologista. E revisar. Que é o grande problema quando a gente está muito focado numa área, a gente perde o que são as coisas que se conectam com isso. Então fica um aviso, fica uma recomendação dos meus colegas médicos. Né? Eu, por exemplo, sempre quando eu posso, eu faço cursos que são muito relacionados à minha área e mesmo da minha área. Por exemplo, você acha que eu fico sem assistir uma aula da pós-graduação que eu dou aula? Você acha que eu vou perder, por exemplo, uma aula de endurance do Savioli? Ou vou perder uma aula
geral do Ian? Não, eu assisto a medicina esportiva dos caras, porque, meu, complementa, é a experiência deles, assim, entregue de bandeja, né? E com a qualidade deles, né? Savioli, Ian, a Ana, cara, é gente de melhor qualidade. Na área de nutrologia, quem são os nutrólogos mesmo, né? Que eu costumo observar. Bom, o primeiro cara que eu tive aula foi o professor Verutsky, né? E aí tem o Edu Rauen, aqui de São Paulo, Ricardo Borges, né? Aliás, Ricardo, esses dias passou por uma prótese de quadril, um resurface. Ricardo, espero que você já esteja 1000%. Um grande médico, um grande profissional, um ótimo colega. E engraçado, quem apresentou ele também foi a Tati. Você vê como, quando você tem bons amigos, eles montam a sua rede de pessoas que são diferenciadas, né? A Roberta tem um ditado para isso, que é cobra não anda com sapo. Ou seja, se você encontra uma pessoa andando com muita gente ruim, most likely, né, uma razão para você levantar sua orelha e prestar atenção no que está acontecendo. Então, fica essa recomendação. Se você é nutricionista, vai ver a parte de endócrino de tireoide. Se você é nutrólogo, vai estudar endocrinologia com endócrino. Se você é médico do esporte, vai estudar nutrologia com nutrólogo, endócrino com endócrino. Se você é endócrino, se você é nutrólogo, vai ver a parte de medicina esportiva com médico do esporte. Gente, é assim que a gente ganha tempo. Eu falo para vocês porque eu sempre estudei no hard way. Bunda na cadeira e, meu, lê. É diferente quando uma pessoa ensina para vocês. O cara, em 30 minutos, ele pega 1000 páginas de um livro e faz assim, ó. Pá, na tua cara. E a grande experiência que eu tive, assim, disso, porque, cara, endócrino é difícil, vocês sabem disso, né? Mas, depois de 3 anos assistindo os cursos do Vilar, você começa a entender as coisas melhor. E isso é uma coisa que mudou minha vida profissional radicalmente. Eu tenho certeza que eu sou outro médico depois de ter assistido os cursos do professor. Mas eu estava falando para você de tireoide, né? Então, se você usa o GH, você tem uma alteração na tireoide, o cara que tem excesso de peso, ele tem tendência a ser um pouquinho mais hipertireoide. Por quê? E assim, não confunda valores de TSH puros com funcionamento de tireoide. Você sabe que muitas vezes o cara que é acima do peso, ele pode ter um TSH mais alto, 3,5, 4, né? Que é uma leve supressão, né? Você pode até chamar de hipotireoidismo subclínico. Quando você vai de 4 a 10, é leve. Quando você vai de 10 a 20, é grave, né? Mas o que vai acontecer no paciente fora do peso, obeso? Ele vai ter um aumento na quantidade de T3. Por quê? O excesso de alimento faz ele transformar bastante T4 em T3 na periferia. Isso porque fisiologicamente a gente tem receptores para ácidos gráficos no fígado, aqueles tipo TGR5, eles vão transformar T4 em T3 no fígado. E porque a gente tem a ação, principalmente do carboidrato, na deiodinase tipo 2, que é a enzima que transforma T4 em T3. Então você vai ver o sujeito, sei lá, fora do peso, um TSH de 4, você fala, nossa, ele está ficando com hipotireoidismo, só que você vai ver o T3 dele, está 350. Então, ele está ficando com hipotireoidismo ou ele está se suprimindo porque ele tem um excesso de T3? E essa resposta fisiológica você tem que aprender.
Se você pega esse paciente e você dá levotiroxina para ele, você abaixa o TSH. E aí, meu amigo, você ferra com o T3 dele. E se você der o GH? Você aumenta mais ainda essa ação. E você aumenta essa ação por uma dupla via. Além do GH, estimulado iodinase tipo 2, que faz a transformação de T4 em T3, ela suprime cortisol, que suprime o ACTH, que deixa de suprimir o TSH. Então fica um imbróglio no físico da pessoa. E para essa pessoa, quando você dá o GH de manhã, você cria uma resistência a GH. Por quê? Porque toda vez que você faz essa supressão, principalmente a da suprarrenal, você modifica a secreção de um hormônio que é liberado pela medula da suprarrenal, que é a somatostatina. E esse cara vai te lascar. E aí o que vai acontecer? Você vai ser ótimo para fazer recrutamento vascular mesentérico, mas vai ser péssimo para fazer todo o resto. Você vai começar a sentir, que é o que muitos pacientes relatam, é uma sensação de comer e estufar e inchar. Então você come e sente aquele barrigão assim. Então isso é uma das coisas que costuma acontecer. Então fica atento, porque o GH tem essa capacidade de modular essas alterações, principalmente nas pessoas que mais têm curiosidade sobre o uso, que são as pessoas que querem emagrecer e querem alguma ajuda para aquilo acontecer mais rapidamente. E aí o que eu falo para vocês? Pessoal, o que ajuda a gente a emagrecer rapidamente é técnica, tá? Técnica alimentar é a forma que você vai introduzir a dieta, é a forma que você vai introduzir o treinamento, como que você vai progredir. Isso chama método, tá? Lá no Pânico, que eu entendi que o Sami e o Emílio eles estavam se queixando, que são queixas cabíveis e que são muito frequentes dos pacientes. Ah, mas eu vou chegar fazendo dieta já, vou começar a treinar, puxar os ferros. Então, não é assim. Agora, isso também vem da atitude do paciente, porque quando um nutricionista, um treinador, ele programa um planejamento de ajuste alimentar e de ajuste de treinamento propriamente dito, o que a pessoa fala? Ah, tá leve, eu quero um plano mais forte, eu quero uma dieta mais restritiva. E não é você que fala isso. O profissional ele te prescreve uma dieta, o profissional ele te prescreve um treinamento baseado naquilo que você consegue fazer e baseado naquilo que você vai ter sucesso na cronicidade, na consistência. Uma dieta restritiva você vai fazer um dia, o outro dia você vai estar na merda. Um treinamento muito puxado, você vai fazer um dia, aí você vai ficar uma semana sem treinar porque você vai estar com dor. Que é justamente o que ficou na cabeça, acho que do Sami e do Emílio, né? E que o Zuzu mais ou menos entendeu, que são as dificuldades, né, do que as pessoas elas têm expectativa quando elas começam um programa assim. Né? Cara, será que essa dieta vai me judiar? Tá muito pesada. Então, quem faz ficar pesada, pessoal, são vocês. Você quer ver? Uma pessoa que eu sigo aqui, que eu aprendi a seguir com o Pietro, uma nutricionista aqui em São Paulo, Débora Moss. Ela é muito irreverente. Ela diz que ela tem uma capivara chamada Lolita, e que a Lolita dentro dela cumprimenta a Lolita dentro de vocês. E que ela também tem vontade de comer que nem uma capivara raivosa. Só que o que a Débora ela fala? Ela põe a capivara dela sob controle. E isso é uma coisa simples, que ela no Instagram dela, ela ensina, se não me engano é @Débora Moss, Débora com H no final, e que ela fala para vocês
todo dia lá no Instagram, como que você controla a sua capivara raivosa. Mas o que o pessoal prefere fazer? Fazer a capivara passar fome. Queridos, amados, se vocês já têm uma capivara raivosa dentro de vocês, vocês vão fazer essa capivara ficar mais raivosa, fazendo ela ficar com fome? Não tem sentido, né? Então, por gentileza, né? Por gentileza. Mandar um beijo pra Carol Vaz. Mandou mensagem esse final de semana. Ela filmou um moleque que ela deu um treino de perna. O moleque arriou. Mas em compensação, o quadríceps do moleque parece um balão. Tão cheio. Carol, um beijo pra você. Mandar um beijo pra Caroline Sanches. Muito legal, Carol. Aquilo que a gente estava falando sobre filho, né? E aquilo que eu não sabia me fez admirar mais você como pessoa, né? Porque a gente aceita a maternidade e a paternidade à medida que nós somos escolhidos por ela, né? Não são necessariamente os pais que escolhem a criança para serem seus filhos. São os filhos que escolhem quem serão os pais deles, né? Por isso que eu digo que você vê esses exemplos todos os dias. As pessoas falam, pô, esse cara aqui não é um pai para mim, esse cara aqui não é um pai para mim, que não é uma mãe para mim. Porque se reconhece a maternidade e a paternidade, não se impõe, né? Eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. E evidentemente a história da minha vida, esse aprendizado é um aprendizado importante. Para mim foi. Para mim é. Vamos ver o que a gente tem no Superchat. Já eu preciso ir treinar. Primeiro treino da semana vai ser dorsal. Olha que delícia. Blairo. Evita cardio pré-treino no dia de perna pesado, força? De jeito nenhum, Blairo. Eu só faço um cardio leve, né, para não detonar o glicogênio antes de treinar, para justamente ficar aquecido. Ó, só na camisa já. Justamente ficar aquecido e já estar no ponto de treinar melhor, né? O músculo, ele vascularizado, você com catecolamina circulante, você já consegue ter um trabalho de melhor qualidade. Então, principalmente no dia que eu vou treinar membro inferior, que eu vou treinar perna, eu faço um bom aquecimento. Igor Fernandes, fazendo dieta há 18 dias, perdi 8 quilos. Bastante, hein, Igor? Não cortei carbo, nem fiz dieta extrema. É normal? Sim, é água, né? 18 dias, você praticamente perdeu água só. Você vai começar a perder gordura daqui mais umas 2, 3 semanas. Onde você perde gordura primeiro? No fígado ou no RST do core? Cara, não sei o que é RST do core, mas assim, para perder gordura no fígado, você precisa de um estímulo que principalmente seja predominantemente intermitente, ou seja, que ele tenha a capacidade de remover gordura visceral. Então, o que faz melhorar muito esteatose? Musculação. John's Life. Gostaria de saber o que pensa a respeito do combo de GABA mais melatonina referente à produção natural de GH. Essas duas coisas, John, elas não têm necessariamente uma relação direta com a produção de GH. O que acontece é, você está aumentando a potência do seu sono. O GABA, só que o GABA em excesso, ele vai sinalizar depressão, e a melatonina também, que via. A melatonina, ela vai te saturar de serotonina. Por quê? Porque a melatonina é um hormônio que é precursor de serotonina. Então, no seu cérebro, a melatonina vira serotonina. Por isso que quando você toma aquelas doses absurdas de serotonina, 3 miligramas, 5 miligramas, 10 miligramas, no outro dia você acorda chapado do coco. Porque é a sensação
dessa embebição do excesso de serotonina que você produz a partir da melatonina excessiva que você consumiu. Claro, existem exceções, existem indicações para pessoas que vão precisar de quantidades mais altas. Mas necessariamente, GABA e melatonina, eles brigam um pouquinho, né? E o receptor GABAérgico, ele é para funcionar inibindo a função cerebral, neuronal. E a melatonina é para fazer com que pouco sono seja eficiente. Então você vai ter dois problemas, que é a ressaca do GABA e a ressaca do excesso de melatonina. E se isso vai virar mais GH, você não vai aproveitar. Você vai passar o dia inteiro meio mais para lá do que para cá, entendeu? Luiz Fernando. Como bater as metas de proteína sem whey sendo vegetariano? Tenho 1,70 m, 86 kg. Então, Luiz, é muito difícil, por quê? Porque toda vez que você procura uma proteína de origem vegetal, normalmente ela está junto com um alimento que é rico em carboidrato. Vou te dar um exemplo disso. O que é proteína para um vegetariano, né? Para uma pessoa onívora, que é o comum, eu, por exemplo, feijão, ele entra como um carboidrato. Por quê? Porque ele é mais rico em carboidrato do que proteína. Agora, para o vegetariano, o feijão ele entra como proteína. Porque dentro dos alimentos que são do reino vegetal, ele é um que tem um teor de proteína mais alto. A questão é, você vai tuchar carboidrato junto. E essa proteína do feijão? A biodisponibilidade dela não é a mesma de uma proteína de uma carne, peixe, frango, ovo. E assim, o vegetarianismo, ele não é uma conduta alimentar, é uma questão de crença, né? Sabe-se que, se você tem uma dieta vegetariana equilibrada por um nutricionista, a tendência é que você consiga ter entre aspas, índices de saúde superiores a quem tem uma dieta onívora geral. Agora, o que eu pondero? Na verdade, esses dados eles têm que ser ajustados com dietas equivalentes. Você vai pegar uma pessoa que faz uma dieta orientada por um nutricionista, que seja vegetariana. Se tem uma dieta não orientada, que seja onívora, a daquela que é orientada pelo nutricionista vai ser superior daquela que é feita à moda da casa, entendeu? Então, aí para mim, o que define é o profissional que está orientando isso. Você está num ônibus que vai viajar à noite. O ônibus ele é dirigido por um motorista profissional. Você tem um avião que vai te levar à noite para o mesmo lugar. E aí você pergunta assim, pô, será que se eu for de avião não vai ser mais rápido? Não vai ser melhor que de ônibus? Aí a resposta é, depende de quem está dirigindo o avião. Se o ônibus tem um motorista profissional, se você entrar no avião com um motorista profissional, qual o objetivo? É chegar. Se para você chegar mais rápido é uma qualidade, provavelmente isso com o avião acontecerá. Agora, se o motorista do avião for um caboclinho que acha que sabe pilotar porque ele instalou o Flight Simulator no computador dele, cara, grande chance desse avião não sair do chão. Se sair do chão, ele voltar para o chão de um jeito não saudável, né? Então a diferença é o motor que está atrás dali. Dieta vegetariana, dieta onívora, são caminhos. O que interessa? Se for você, curioso, fazer a sua dieta baseada em informação que você está pescando na internet, vai dar ruim. Agora, se você tiver uma pessoa te orientando isso, muito provavelmente vai dar bom, independente do caminho. Mas, de fato, na dieta vegetariana, tecnicamente, para o nutricionista, é mais difícil conseguir bater os índices de proteína de uma forma eficiente. João Pedro Castelão. Eu treino abdômen todo dia.
gasto uns 10 minutos. Outro dia eu passo. Paulo Monteiro. Saí da aula do eBurn para entrar na live. Bom dia, Paulo. Um atleta vegetariano, tendo os macros corretos, consegue bater de igual para igual com os onívoros. Onívoros, Renato. Abração. A priori, sim, né? É que não dá para você fazer essa comparação porque as dietas não são absolutamente iguais. Tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, tem duas coisas que você tem que lembrar. No vegetarianismo, você tem uma carência de creatina e você tem uma carência de vitamina B12. Você está compensando isso também? Porque isso tem que ser compensado. E existe uma tendência no atleta vegetariano a você fazer uma compensação de creatina maior do que o onívoro. Então é muito difícil fazer essa equalização. Igor Zancanaro. Musculação e cardio 6 vezes por semana, faço dieta, separo os cardios por semana, na semana 1h30, semana 2, 45 minutos, semana 3, 1 hora, semana 4, 2 horas, semana 5, 30 minutos. Faz sentido? Não para mim, Igor. Esse sobe e desce de cardio, se o teu objetivo é qualidade física, ele mais se assemelha a uma planilha de treino que você vai fazer com variações de intensidade para poder disputar uma prova de endurance do que necessariamente um condicionamento, que é o que você está me vendo fazer aqui. O que eu faço aqui? Um condicionamento. Faço 1 hora de cardio antes de fazer 2 horas de musculação. Dani, Labros, já ouvi você falar e a Roberto falar que comida não vicia. Mas o que é aquela vontade de comer porcarias no final do dia? Não é fome, é como se fosse desejo de comer algo gostoso. É apenas um costume ou tem algo mais? Isso daí é o vício do comportamento. Comida não vicia, né? Do mesmo jeito que respirar não vicia. Você precisa de oxigênio para viver, você precisa de comida para viver. Cigarro vicia, né? Cocaína vicia. Aí o pessoal fala, mas porque o açúcar é 5 vezes mais viciante do que a cocaína. Não, isso está errado conceitualmente. Tá? E qual é o conceito? Você não pode viciar numa coisa que você necessita para viver. O que vicia é o comportamento. E esse comportamento de fome no final da tarde, como a gente já falou, Labros, tem relação com você comer mal durante o dia. Você não come durante o dia, come mal durante o dia, essa fome vai estourar em algum momento. Estoura à noite. Igor Fernandes, resto do corpo. Igor, resto do corpo que você falou na perda de gordura, a gente entende por gordura subcutânea, tá? Então, o que remove mais gordura subcutânea? Isso daqui, aeróbio de baixa intensidade. Desde que seja gordura subcutânea, preferencialmente do tronco. Paulo Monteiro. Para emagrecer, cardio antes ou depois da musculação? Indiferente. O que vai determinar é a sua dieta. Labros. Vou tentar 7 horas de sono. Segue abaixo o projeto do dia da consulta. Pode falar já um começo, se na consulta a gente acertar os detalhes? Tô sem tomar nada, sem whey, horas creatina, nada, só comida. Treino às 6, aeróbio às 13, ou após às 18 horas, refeição. 7 horas primeira, 10h30 segundo lanche, 12h30 terceira refeição, 18 quarta refeição, 22 quinto lanche. Assim tá bom para seguir assim até o dia da consulta ou muda algo? Labros, qualquer regra funciona melhor. Agora o que você tem que perguntar é o seguinte, você consegue fazer isso? Porque senão é mais fácil você colocar uma refeição a cada 4 horas e fazer 4 refeições no dia fixas do que você colocar essa agenda que é bonitinha, mas você não vai conseguir seguir, né? Até porque você fala que tem fome à noite, aquela vontade de comer uma coisinha. E normalmente isso vem dessa regra não ser respeitada. E Marcelo CB, o que devo saturar no organismo durante a semana, uma prova de bike no domingo? Marcelo, não adianta muito fazer nada de forma aguda, tá? Por quê? Porque para você fazer uma hipersaturação, você precisa criar uma carência. Isso é o princípio de uma técnica que a gente chama de sleep low. 6 semanas antes da competição, você tira o carboidrato da noite. E 3 semanas antes da competição, você devolve. Só isso. Por quê? Por que não dá para fazer muita coisa agora?
Porque se você cortar seu carboidrato, você entra em overtraining imediato. A gente chama bonk. No jargão técnico, bonk é uma depressão intensa de glicogênio, abrupta, que para os caras de endurance, destrói o que é a capacidade de performance. Então o que você vai conseguir se você fizer qualquer depressão aguda agora, vai ser vai fazer com que você vá mal nessa competição. Agora é hora de seguir o teu treino, e aí o próximo você se programa para ter fazer uma estratégia pré-competição. Vamos para as últimas 4 perguntas do Instagram, que eu preciso ir treinar. Marcos Paulo. Fala sobre maca peruana. Algum colateral? Não. Sem colateral. Vale a pena? Depende. Tem gente que se sente bem, tem gente que não sente nada, tem gente que tem dor de cabeça. Christian Denner. Você já mandou esses exames, Christian, e eu já respondi. Se você não assistiu a live, azar o teu, vai correr atrás de ver onde eu publiquei. Qual o melhor cronograma para treinar panturrilha? Luiz, o Belmiro me passa dia sim, dia não. Primeiro dia bem pesado, segundo dia menos pesado e mais repetição. Quem eu sei que treina assim, que postou uma vez, foi o Hortz, Marcelinho. Então, @hortz.md, procura lá nas postagens dele, ele postou uma coisa assim. E a panturrilha do Hortz, vamos combinar que é legal pra caralho, né? Cauê Hora. Tenho dúvidas sobre o caso do ectomorfo adquirir uma grande quantidade de carboidrato maior do que a proteína. Ele irá conseguir massa muscular com o tempo? Cauê Hora, lembra que eu te falei. A sua forma física, ela não tem nada a ver com a sua demanda metabólica. A sua função metabólica que tem a ver com a forma que você vai se alimentar. Tem cara que é ectomorfo, que é obeso. Você vê que ele tem a estrutura fina, delicada, delgada, mas ele tem uma porrada de gordura. É aquele sujeito que ele não tem aquela gordura dura, e não é aquele cara quadradão. É aquele cara que tem aquele formato de físico tipo pera, sabe? Muita gordura abdominal subcutâneo, nem tanta gordura no tronco, quase uma forma de apresentação de gordura de características ginecoide, tá? Então, esquece padrão, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Quando você fala de prescrição, você não prescreve nada baseado naquilo que é o padrão de forma. Eu sei que é esquisito isso para vocês. O padrão da forma, ele muitas vezes estabelece para a gente metas em que a gente vai trabalhar. Então, se pega um cara ectomorfo na musculação, a tendência é o professor trabalhar bastante panturrilha, bastante vasto lateral, bastante ombro. Para quê? Para ele sair daquele físico retangular e ficar com físico em X. Quando você pega um cara do outro lado, um endomorfo, o que é a tendência? É você trabalhar aquelas formas, aqueles segmentos musculares que façam ele aparentar uma cintura mais amarrada. Porque essa cintura mais amarrada, ela vai dar uma sensação de uma silhueta que vai fazer ele aumentar a sensação de tamanho, né? Quando você pega um cara endomorfo e você põe massa sem qualidade, ele fica redondo, ele fica parecendo um obeso. A sensação é que ele diminuiu. Pode ver que tem um monte de gente que vocês admiram, que vocês seguem, que tem um físico mais rolição, e quando o cara seca, sei lá, ele perde 20 quilos. Parece que ele ficou o dobro do tamanho. Por quê? O nosso cérebro reconhece detalhe como volume. Então isso é uma coisa importante, porque isso te orienta naquilo que são suas prioridades. Se você está mais roliço, trabalha a qualidade. Se você está mais franzino, trabalha aquilo que te entregue silhueta. Se você é ectomorfo, ombro, vasto lateral, panturrilha. E a questão de carboidrato? Depende daquilo que é a tua função metabólica. Você pode ser um cara ectomorfo que tem a resistência à insulina. É só você ter uma baixa captação periférica de glicose, ou seja, ser um cara destreinado. Então, como que o nutricionista trabalha com isso junto com o professor? O nutricionista, ele entrega a quantidade de energia que o cara consegue metabolizar.
enquanto o professor ele desenvolve capacidade física para que essa quantidade de energia ela aumente progressivamente e permita que haja hipertrofia muscular progressiva. Lembrando que é aquela razão que eu falei para vocês, a gente sempre faz um estímulo metabólico associado à musculação para quê? Para complementar esse efeito metabólico do exercício e ser capaz de dar vazão a um desenvolvimento físico mais eficiente. Combinado, pessoal? Bom para começar a semana? Falamos sobre bastante coisa, né? Então é isso aí. Amanhã a gente volta. Até amanhã, mais ou menos umas 7 da manhã, um pouco mais, um pouco menos. Depende, como foi meia-noite. Mas em geral, 7 AM, tô aí. Beijo pra vocês. Com Deus aí.